Olá, turma. Vamos dar continuidade ao estudo do cilindro. Nesta videoaula nós vamos resolver mais alguns exemplos e falar também da seção transversal, ok? Do cilindro equilátero. Então vamos lá, vamos com mais um exemplo. Pretende-se pintar externamente, atenção, externamente, a base inferior e a superfície lateral de um vaso que tem a forma de um cilindro reto, em que o diâmetro da base mede 40 centímetros e a altura mede 36 centímetros. Considerando a espessura do vaso desprezível, vamos usar π aproximadamente 3, o que venhamos e convenhamos, pessoal, é uma aproximação muito grosseira. Mas se o problema sugerir o π aproximadamente 3, para esse problema vamos usar. Para calcular a área da superfície a ser pintada e a maior quantidade de terra que pode ser colocada em seu interior. Bom, então nós queremos aqui a área da superfície a ser pintada e queremos a quantidade de terra, que significa na prática calcular o volume. Não é isso, pessoal? Então vamos lá. Ó. Nós temos um cilindro cujo diâmetro da base mede 40 centímetros. Se o diâmetro mede 40, vocês devem estar lembrados que o diâmetro, atenção pessoal, o diâmetro é o dobro do raio, é 2 vezes o raio, não é isso, pessoal? É como se fosse a largura aqui do círculo, né? Ó, o diâmetro são 2 raios. Perdoe-me aqui pelo desenho longe de um círculo, né, pessoal? Mas deu para entender aí a noção. Portanto, se o diâmetro vale 40 centímetros, o raio vale 20 centímetros. E a altura mede 36 centímetros. Pessoal, vamos ficar ligado aqui que nesse caso a área total da superfície não vai ser 2 vezes a área da base, porque nós estamos falando de um vaso, no formato de um cilindro, não é isso? O vaso é aberto aqui em cima, né? É aberto, ninguém pinta a parte de cima. Inclusive o problema deixa isso muito claro, que é a base de baixo, né? E a parte externa. Então aqui a área que eu vou calcular é só a área da base inferior e da lateral, ok? Quem é a área da base nesse caso? Vocês lembram que a área da base é π vezes raio ao quadrado. Portanto, vai ser π, ele sugeriu usar para π o 3 vezes. O raio vale 20 ao quadrado. Portanto, 20 ao quadrado, 400, fica 3 vezes 400, que dá 1.200 centímetros quadrados. Essa é a área da base, aproximada, claro, porque nós fizemos uma aproximação para o π. A área lateral, como vocês lembram, é 2 vezes π vezes raio vezes h. Fazendo as substituições, 2 vezes, o π foi sugerido usar o 3, o raio, como foi dito no problema, se o diâmetro é 40, o raio é 20, e a altura que também nos foi dada é 36. Nesse caso, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 20, 120, 120 vezes 36. Vamos fazer aqui essa conta rapidinho. 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 3 vezes 120 dá 360, 0, 2, 7, 6, 3 vai 1 e 3, 4. 4.320 centímetros quadrados. Pessoal, ele quer saber qual a área da superfície a ser pintada. Nesse caso, a área a ser pintada, vou chamar de área simplesmente de A. Essa área é a área da base mais a área lateral. Vocês estão me entendendo, né, pessoal? Por que eu não somo a base 2 vezes? É um vaso, ele é aberto, ó, não tem como pintar não. Isso aqui vamos usar assim uma linguagem bem corriqueira, é a boca do vaso. Está aberto, eu não posso pintar isso aqui. Eu vou pintar a parte de baixo, a base de baixo e a lateral. Portanto, a área a ser pintada é a área da base mais a área lateral. Não é 2 áreas da base que eu vou pintar a boca, que é um espaço vazio, né? E é só externamente. A área da base deu 1.200 e a área lateral deu 4.320. Somando tudo dá 4.000 com 1.000 dá 5.520 centímetros quadrados. Esta é a área a ser pintada. Tá claro, pessoal?
E o problema ainda nos pergunta qual a maior quantidade de terra que pode ser colocada em seu interior. Em outras palavras, qual é o volume deste cilindro circular reto? Vamos lá calcular o volume, vou até mudar aqui a cor, pessoal. O volume vai ser quem? Vai ser a área da base multiplicado pela altura. Portanto, a área da base aqui vale quanto, pessoal? A área da base, nós calculamos bem aqui, ó, vale 1.200 vezes a altura. A altura vale o que, pessoal? A altura vale 36, não é isso? Logo, 36 vezes 1.200 dá 43.200 centímetros cúbicos. Pessoal, centímetro cúbico é o mesmo que ml, que mililitro. Se eu transformar isso aqui em litros, é só dividir por 1000, porque 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá certo? Se dividirmos aqui por 1000, dá 43,2 litros. Ou seja, nesse vaso cabe 43 litros e 200 ml. Mas não era nem obrigado a transformar em litro, porque ele não pede, não exige que a resposta seja dada em litros. Vocês me entenderam, pessoal? Então aqui nós fizemos, ó, a área da base, 1.200, multiplicado pela altura, que é 36. Deu 43, ó, já tinha feito aqui a conta, 36 vezes 120, só acrescentar um zero, né, pessoal? Então está aí mais uma situação, problema envolvendo o cilindro. Creio que todos tenham entendido. Claro que se houverem dúvidas ainda, e é possível, nós temos as nossas aulas ao vivo e a qualquer momento vocês podem me chamar para um centro de aprendizagem. Ok, pessoal? Além dos horários previamente definidos. Bom, antes de trabalharmos mais exemplos, eu quero que vocês entendam, nós precisamos entender o que é a seção meridiana de um cilindro e o que faz o cilindro ser considerado um cilindro equilátero. Pessoal, se nós dividirmos um cilindro, ó, ao meio, nesse sentido aqui que aparece na figura, nós traçarmos aqui o diâmetro da base inferior e um diâmetro da base superior, bem no centro do círculo, tá certo? Ligarmos com um plano, ó. É como se eu serrasse aqui ao meio, ó, e pegasse essa seção. Isso aqui é chamado seção meridiana. Ó. Sejam O e O'linho os centros dos círculos de base das bases de um cilindro. E O'linha o eixo do cilindro. O'linha o eixo do cilindro. Seção meridiana de um cilindro é a intersecção deste com um plano que contém o segmento O'linha. A seção meridiana de um cilindro oblíquo é um paralelogramo e de um cilindro reto é um retângulo. Atenção, pessoal, a seção é um retângulo. Se essa seção for um quadrado, ao dividir aqui, ó, traçar a seção meridiana de um cilindro, eu obtiver um quadrado. E o que faz ele ser um quadrado? É eu ter o diâmetro, ou seja, 2 raios igual à altura. Se a altura do cilindro for igual a 2 raios, nós temos um cilindro. Estou falando do cilindro reto. Se a altura de um cilindro reto for o dobro do raio, sua seção meridiana fica sendo um quadrado e a gente chama esse cilindro de cilindro equilátero. Resumidamente, o que significa dizer que um cilindro é um cilindro equilátero, pessoal? Significa que a altura é o dobro do raio, ok? Num cilindro equilátero implica que a altura é o dobro do raio. Essa informação que nós temos que ter em mente. Por quê? Porque a sua seção meridiana é um quadrado. Sabendo disso, além do conhecimento que já tínhamos sobre cilindro, vamos resolver mais alguns exemplos. Ficou claro, pessoal, o que significa dizer que um cilindro é equilátero? Significa que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base, ou seja, é o dobro do raio. Atenção, vamos trabalhar um exemplo já com essa noção de cilindro equilátero. Vejamos como obter a área lateral, a área total e o volume V de um cilindro equilátero cujo raio mede 3 centímetros. Pessoal, se o raio vale 3 centímetros e o cilindro é equilátero,
equilátero, atenção, se o cilindro é equilátero, o que que isso significa? Que a altura é o dobro do raio. Ou seja, se o raio mede 3 centímetros, a altura vale 6 centímetros. Porque a altura vai ser aqui, ó, pessoal. Vai ser o tamanho do diâmetro. Essa seção meridiana aqui, ó, forma um quadrado. Portanto, esses lados aqui, a altura tem que ser do tamanho do diâmetro. Se essa figura aqui é um quadrado, aqui embaixo, ó, mede 6, aqui também vai valer 6. Estão me entendendo? A altura é o dobro do raio. É esta informação que não foi dada no problema diretamente, não foi dado o tamanho da altura, mas nós precisamos saber pelo conceito de equilátero. O que significa um cilindro equilátero? A altura mede o dobro do raio, portanto a altura vale 6 centímetros. O restante é aplicar a fórmula, né, pessoal? Quem vai ser a área lateral? 2 vezes π vezes raio vezes h, que vai ser 2 vezes, ele não sugeriu nada para o π, você repete. O raio vale 3 e a altura 6. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36 π centímetros quadrados. A área da base, como todos estão lembrados, é 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Portanto, vai ser 2π vezes o raio vale 3, 3 ao quadrado. Pessoal, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2, 18π centímetros quadrados. A área total, eu vou fazer desta feita já usando os valores calculados, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou então você pode usar a fórmula direta, que é 2πr vezes r mais h. Mas aqui, como já temos a área da base e a área lateral, podemos fazer, ó, 2 vezes a área da base, que é 18π, mais a área lateral, que é 36π. Ora, 2 vezes 18π, 36π mais 36π, 72π centímetros, atenção, centímetros quadrados. Eis aqui a área lateral, a área da base e a área total. Falta ainda calcularmos o volume. Atenção, pessoal, quem será o volume? O volume, como vocês estão lembrados, é a área da base multiplicado pela altura, ou π vezes r ao quadrado vezes h. É a mesma fórmula escrita de dois modos. No exemplo anterior eu usei direto aqui, desta feita eu vou usar a fórmula independente da área da base. O π vale π, o raio vale 3 ao quadrado, 3 no caso, como é raio ao quadrado, fica 3 ao quadrado, e a altura vale 6, pessoal. Isso vai dar π vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54π centímetros cúbicos. Claro que você pode usar direto aqui. Eu não usei, e é o preferível se você já tem a área da base e a altura. Eu só quis fazer por esse método, porque no item anterior, da aula anterior, vocês lembram que eu usei direto a área da base e a altura. Quis mostrar, mas você pode fazer e vai dar o mesmo valor, né? A área da base vale 18 e a altura vale... Opa! A altura vale 6, né? Para aí, o que está errado aqui? πr ao quadrado, o raio é 3 ao quadrado, 9. Área da base 18π. Oxente. Área da base, π vezes raio ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18. Pessoal, desculpa aqui tem um erro, né? Ó. A área da base é só π vezes raio ao quadrado. Ó. Tá vendo? Esses dois aqui que eu botei não tem não. Vamos consertar aqui esse erro, pessoal. Consertando, ó. A área da base é π vezes raio ao quadrado. 9 vezes π, 9π. Tinha um errinho aqui, ó. Tô consertando, pessoal. Atenção. Viram que eu tinha cometido aqui um pequeno vacilo? O 2 é só lá na frente. É 9π. Portanto, aqui vai ser... Ó, 2 vezes a área da base, 2 vezes 9π, atenção, 2 vezes 9, 18, 18 mais 36 dá 54π centímetros quadrados, pessoal. Perdoem-me aí, eu tinha cometido um errinho, ó, consertando aqui, a área da base é π vezes raio ao quadrado, é um círculo, pessoal.
Eu inventei esse 2. O 2 é só quando eu vou calcular a área total, né? Então, π vezes raio ao quadrado é π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes π, 9π. E 2 vezes a área da base, aí sim, ó, tem o 2 na área total. 2 vezes 9, 18, mais 36, 54π centímetros quadrados. Ainda bem que eu vim verificar aqui, ó. Agora sim, se resolvermos pela área da base, 9π, vezes a altura, que é 6, dá a mesma coisa, 54π centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Perdoe-me a falha que tinha tido aqui, já corrigimos. Ficou entendido, né, turma? Vamos para frente. Atenção, ó. André construiu uma caixa d'água de formato cilíndrico com diâmetro medindo 3 metros. Pessoal, se o diâmetro vale 3 metros, o raio vale quanto? 1,5 metro, não é isso? E a profundidade é de 2 metros. A profundidade é a altura, né, pessoal? A altura, 2 metros. Qual o volume em litros dessa caixa d'água? Use π igual a 3,14. Aqui, como eu não tenho área da base, eu vou direto na fórmula do volume. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Como as medidas estão em metros, nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Portanto, 1.000 litros. Portanto, nós vamos depois multiplicar por 1.000 para transformar em litros. Que a pergunta é uma situação hipotética, mas que poderia ser real. O cara construiu uma caixa d'água cilíndrica, ou seja, tem um formato de um cilindro. A largura aqui usando uma palavra comumente usada, o diâmetro é de 3 metros e a profundidade de 2 metros. Vai caber quantos litros d'água nessa caixa, pessoal? Atenção, o π nós vamos usar aproximadamente 3,14. O raio vale 1,5, fica 1,5 ao quadrado e a altura vale 2. Portanto, o volume será 3,14. 1,5 ao quadrado dá 2,25 vezes 2. Fazendo esta continha, atenção, pessoal, atenção, multiplicando 3,14 vezes 2,25 vezes 2, nós temos 14,13. Isso aqui dá 14,13 metro vezes metro dá metros cúbicos. Sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 14,13 vezes 1.000 dá 14.130 litros de água aproximadamente. Ou seja, essa caixa d'água cilíndrica vai caber aproximadamente 14.000 litros de água. Um pouco mais, né? Tá certo? Ficou entendido, pessoal? Se alguém chegar para vocês calcularem o volume de uma caixa d'água, que provavelmente vão chamar de redonda, mas não existe caixa redonda, né? É cilíndrica o termo correto. Ou esférica, se fosse no formato de uma bola. Ninguém vai fazer no formato de uma bola, né, pessoal? Você vai pedir para a pessoa medir a profundidade em metros, vai medir a largura, o diâmetro dela, aí você divide ao meio, pega só o raio e usa essa fórmula e chega ao volume, lembrando de medir em metros e depois transformar em litros. Foi claro, pessoal? Creio que ficou entendido para todos. Vamos ficando por aqui com mais essa videoaula e até a próxima. Fui!